Boa noite a todos. Em nome do povo do município de Ubar, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária, do dia 3 de agosto de 2020. Solicito, por gentileza, do senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Alexandre de Barro Mendes. Presente. Antério Gomes de Aguiar. Presente. Daci Pires da Silva. Presente. Edei Pacheco da Costa. Presente. Gilson Fazola Filgueiras. Presente. Jane Cristina Lacerda Pinto. Presente. Jorge Custódio Gervásio. Presente. Joseli Anísio Pinto. Presente. José Roberto Reis Filgueira. Presente. Luiz Carlos Teixeira Ribeiro. Presente. Rosângela Alfenas de Andrade. Presente. Em discussão, as atas do número 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 213, nas sessões anteriores. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Atas aprovada por todos. Leitura dos protocolos. Ofício SG de 15 de 2020. UBA, 29 de julho de 2020. Senhor Presidente, a Prefeitura acusa o recebimento do ofício 180 de 2020, referente às proposições de 13/7, informa que os documentos foram encaminhados aos setores competentes. Ofício SG 16 de 2020. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 85 de 2020, de autoria do vereador Edeir Pacheco da Costa, a Prefeitura informa que, para o isolamento da Praça da Independência, em decorrência da necessidade de distanciamento social e evitar aglomerações, foram contratados o total de 80 serviços de fornecimento de grades, 40 peças, no valor de R$ 25,00 cada, totalizando R$ 2.000 no período de 17 de abril de 2020 a 12 de junho de 2020. Ofício SG 17/2020. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 86 de 2020, de autoria do vereador Edeir Pacheco da Costa, a Prefeitura informa que as barreiras foram montadas em caráter educativo e preventivo ao combate ao Covid-19, que tem assolado as populações mundo afora. Para a realização das barreiras, foram utilizados funcionários efetivos, terceirizados, assim como alguns voluntários para a realização dos trabalhos de aferição de temperatura, apontamentos e desinfecção de veículos, dentre outros. Para o serviço de apoio e segurança, a empresa contratada foi a BFT Segurança e Monitoramento. As barreiras sanitárias têm custo conforme planilha abaixo. Vereadora, Ariadna, aquele da barreira, uma cópia para das grades, uma cópia para o vereador Redei. Da barreira também, senhor presidente. Da barreira também. Ofício SG de 18 de 2020. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 87 de 2020, de autoria dos vereadores Edeir Pacheco da Costa e Gilson Fazola Filgueiras, a Prefeitura informa que a Secretaria de Cultura, por ser detentora dos contratos de estrutura, atendeu às demandas da Feira Livre no que diz respeito à montagem de grades de proteção, banheiros químicos e apoio e segurança. Foi cedido, a nível de empréstimo, à Secretaria de Ambiente e Mobilidade Urbana, 10 tendas pertencentes
às artesãs da economia criativa, a fim de atender os feirantes, pois as tendas dos mesmos foram danificadas pela última enchente. As estruturas foram cedidas pelo período de 8 semanas, do dia 28/4 de 2020 ao dia 16/6 de 2020. As montagens foram realizadas uma vez por semana, nos dias de quarta-feira. Os custos da estrutura de feira são: planilha Feira Livre por 8 semanas, totalizando R$ 10.688. Senhor presidente, uma cópia, fazendo um favor. Uma cópia para o vereador Gilson e o vereador Edei. Ofício número 139, GP 2020. Senhor presidente da Câmara Municipal de Ubá, faço conhecer ao Poder Legislativo, nos termos do artigo 44 da Lei Federal número 4.320, de 64, o teor do decreto número 6.422, de 16/7/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário no orçamento do município de Ubá para o exercício de 2020. Cópia anexa. Atenciosamente, Edson Teixeira Filho. Ofício SG 12 de 2020. Senhor presidente, a Prefeitura acusa o recebimento dos ofícios 142, 149, 155, 168, 171 e 174 de 2020. Informa que os documentos foram encaminhados aos setores competentes. Atenciosamente, André Rezende Padilha, assessor especial. Ofício SG 13/2020. Senhor presidente, em resposta ao requerimento número 79 de 2020, de autoria do vereador Edeir Pacheco da Costa, a Prefeitura informa que os 50 comutadores apresentados pelo pregão eletrônico número 152 de 2018, processo número PRC 01135/2018, foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde, com exceção o notebook, cujo valor cotado estava acima do valor orçado. Todos os computadores encontram-se em pleno funcionamento nos setores abaixo: 2 na Secretaria Municipal de Saúde, 1 na Policlínica Regional, 1 no Fundo Municipal de Saúde, 1 na Vigilância Sanitária, 1 na Seção de Controle e Avaliação, 1 no Transportes Assistenciais, 2 no Conselho Municipal de Saúde, 1 na Ouvidoria Municipal de Saúde e 2 em cada PSF. A cópia para o vereador Edei. Ofício número 142, GP de 2020. Senhor presidente da Câmara Municipal de Ubá, encaminho a Vossa Excelência nova cópia do decreto número 6.422, de 16/7 de 2020, em substituição àquela que for encaminhada por intermédio do ofício 139, GP 2020, de 16/7 de 2020. Na via outrora, encaminhava havia erro de digitação de 2 fichas. O decreto está sendo republicado no Diário Oficial Eletrônico de 21/7 de 2020. Atenciosamente, Edson Teixeira Filho. Ofício 138, GP 2020. Ex-vereador Jorge Custódio Gervásio, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, com os cumprimentos do prefeito Edson Teixeira Filho, encaminho-lhe para conhecimento dos senhores vereadores o arquivo dessa casa, cópia dos seguintes documentos: Lei número 4.788, de 15/7 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 5.000 ao orçamento municipal no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças. Lei número 4.789, de 15/7 de 2020,
que dispõe sobre a concessão de título de cidadania honorária de Ubá ao senhor Everton Xavier da Conceição. E Lei número 4.790, de 15/7/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Ubá para o exercício de 2021 e da outras providências. Atenciosamente, André Rezende Padilha, assessor especial. Senhor presidente, a comunidade da rua João Esperandio vem respeitosamente requerer que sejam tomadas devidas providências para a pavimentação da rua João Esperandio, uma vez que não é possível se transitar pela via em época de chuvas, conforme fotografias anexas. Isto exposto, sendo só por momento. Atenciosamente. Nota de apoio aos professores municipais. Sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, todos nós, ubaenses, fomos surpreendidos com uma decisão do Executivo que atacou diretamente a educação e os professores. Durante uma pandemia, jamais poderíamos esperar que a Prefeitura tomasse essa decisão de não contratar os professores, jogando-os à sua própria sorte sem nenhum respaldo. Além de colocar os alunos da rede pública em desvantagem no aprendizado, uma vez que os alunos da rede particular estão tendo apoio, ainda que remoto, de seus professores. Essa atitude demonstra o pouco caso com os professores da rede municipal. Já no sábado, tive uma reunião com a presidente da Associação dos Servidores Públicos do município de Ubá, Maria José, e com o advogado André Esquisato, para estudarmos todas as medidas possíveis para auxiliar os professores nesse momento tão difícil. Reafirmo o meu compromisso com a educação e deixo o mandato à disposição para ajudar esses professores. Ubá, 3 de agosto de 2020, vereador Joseli Anísio Pinto. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ofício número 326 de 2020. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da primeira Promotoria de Justiça, com atuação perante Habitação e Urbanismo da comarca de Ubá, requisita que seja feito novo laudo sobre suas condições estruturais, informando se as construções vizinhas sofreram quaisquer prejuízos em suas estruturas e se houve canalização de lençol freático. Para cumprimento integral da presente requisição, confere-se o prazo de 60 dias a partir do recebimento deste. Marcele Cristina Cavalcante Amaro, promotora de Justiça. Senhores vereadores, venho pedir o apoio dos vereadores com o lamentável desrespeito da Aviação Ubá para com os seus usuários. Cancelam linhas sem nenhum aviso prévio, deixando pessoas no ponto esperando. Total desinformação oferecido pelo seu atendimento, além do despreparo do funcionamento para atendimento. São rudes. Um dos casos, dia 22/7, o ônibus que faz a linha de Ubá Pequeno, de 13h40, simplesmente não apareceu, deixando várias pessoas esperando no ponto, sendo que no dia anterior teve normalmente e nada foi comunicado aos seus usuários. Ligando para o escritório da empresa, informaram que não haveria mais essa linha. No dia 23/7, ligando novamente para a empresa para confirmar a situação, já informaram que haveria a linha normalmente. E, mais uma vez, deixaram o pessoal esperando no ponto de ônibus. E nada de ônibus. Novamente, ligando para a empresa, já no dia 24/7, informaram que não haverá mais a linha. A empresa justifica essa retirada da linha com o Covid. Então, vejamos, há um ônibus pela manhã e outro no final da tarde, porque do meio da tarde foi cancelado.
As pessoas que vão no ônibus cedo têm que ficar perambulando pelas ruas da cidade o dia todo, correndo o risco de se contaminar com o Covid, até dar o horário do próximo ônibus, que é só no final do dia. Inclusive, funcionários da própria prefeitura que faziam uso da linha ao sair do trabalho. Grato, Marlon L. Zampier. Cópia. Uma cópia, vereadora Jane. Cópia também, senhor presidente. Uma cópia, vereador Pastor Daci. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, em complementação à nossa comunicação externa número 560 de 2020, de 25 de maio de 2020, ratificamos a informação sobre a necessidade da substituição da rede coletora de esgotos na rua Maria Glória Araújo, bairro Altair Rocha, em função das avarias identificadas por técnicos da companhia na rede coletora existente, tubos cerâmicos. Assim, informamos que foram implantados no local 110 metros de tubos PVC ocre DN 150 milímetros e que a nova rede coletora de esgotos entrou em operação no dia 13/7/2020. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Palmeiras. Atenciosamente, Luiz Eduardo Carvalho Gomes, Gerência Regional de Ubá. Senhor presidente, uma cópia, fazendo favor. Uma cópia, vereador Gilson. Uma cópia para mim, senhor presidente. Uma cópia, vereador Redei. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ofício número 531 de 2020. Ilustríssimo senhor, comunico-lhe que o inquérito civil número MPMG 0699-15-001-354, dígito 7, no qual Vossa Senhoria figura como representante, foi arquivado por esta Promotoria de Justiça, conforme cópia da promoção de arquivamento anexo. Na oportunidade, certifico-lhe que, conforme parágrafo 3º do artigo 13 da Resolução PGJ, CGMP, número 3 de 2009, Vossa Senhoria poderá apresentar, no prazo de 10 dias, razões escritas ou documentos que serão juntados até a data da sessão. Atenciosamente, Marcela Cristina Cavalcante Amaro, promotora de justiça. Termo de transação administrativa entre o PROCON estadual do Estado de Minas Gerais, através da Promotoria de Defesa do Consumidor da comarca de Ubá e fornecedor Lojas Americanas S.A. Câmara dos Vereadores de Ubá. Senhor presidente, venho respeitosamente solicitar esclarecimento da Câmara dos Vereadores de Ubá sobre a verba de R$200 mil destinada ao Núcleo do Câncer pela emenda parlamentar de número 29750020, de autoria da deputada federal Margarida Salomão. Sendo só para o momento, peço breve retorno. José Carlos Reis Pereira. Senhor presidente, eu aqui. Obrigado. Quem? Uma cópia, vereador Pastor Daci. Obrigado. Mensagem número 34, de 15 de junho de 2020. Consignando a Vossa Excelência a expressão de meus respeitosos cumprimentos, encaminho para a tramitação e votação da Câmara Municipal de Ubá o projeto de lei anexo que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Asilo São Vicente de Paulo, desta cidade, para as ações emergenciais de prevenção e combate ao Covid-19. Consoante especificado na comunicação interna conjunta
Cópia anexa, o Asilo São Vicente de Paulo, instituição de longa permanência para idosos, foi diretamente afetado pela pandemia do coronavírus, ocasionando o afastamento de vários colaboradores, dificultando o atendimento adequado a 109 pessoas ali asiladas. Recentemente, essa Câmara Municipal autorizou a concessão de subvenção emergencial àquela instituição, no importe de R$ 79.186. Essa autorização foi estabelecida pela Lei Municipal número 4.775, cópia anexa. Com o agravamento da situação, será necessário novo socorro por parte do poder público, desta feita no importe de R$ 39.136,70. Este novo valor será proveniente de recursos próprios do município. Reiteramos que o Asilo São Vicente de Paulo de Ubá é uma instituição de longa permanência para idosos, fundado em 25 de agosto de 1937, privada, socioassistencial sem fins econômicos, que se destina a acolher pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, em situação de risco social e pessoal, na modalidade asilar, propondo proteger sua saúde, satisfazendo-lhes as necessidades básicas, abrigo, alimentação sadia, vestuário, medicamentos, lazer, mantendo os vínculos familiares e resgatando a cidadania. Isto exposto, submeto o projeto de lei anexo às considerações dos senhoras e senhores vereadores, solicitando que a sua apreciação seja ultimada com a maior brevidade possível, à vista de limitação de prazo para a celebração de parcerias com as entidades sociais em ano eleitoral, prazo este a findar em 15 de agosto vindouro. Atenciosamente, Edson Teixeira Filho, prefeito de Ubá. Senhor Presidente, encontra-se em tramitação perante a Assembleia Legislativa do Estado, enviados pelo governador do Estado que tratam de ampla reforma da Previdência Social e de reestruturação do Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Estado de Minas Gerais. As propostas legislativas apresentam elevação das alíquotas previdenciárias nos vencimentos, proventos e pensões, bem como estabelecem ampla reforma com mudanças complexas, tais como aumento nos critérios de idade para aposentadoria, exigência de novas regras de concessão de pensão por morte dos dependentes, possibilidade de contribuição previdenciária nos proventos e pensões, independentemente do valor percebido, possibilidade de estipulação de contribuição previdenciária extraordinária dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Nova metodologia de cálculo das aposentadorias, pensões e benefícios e, dentre outras alterações que impactam diretamente na redução significativa da remuneração de todos os servidores públicos do Estado. É disso que a pandemia da Covid-19, pelo qual toda a população mineira vem suportando, tem causado imensuráveis impactos econômicos, financeiros, a partir da perda de remuneração e emprego. De modo que uma reforma da Previdência que incorrerá no aumento de alíquotas previdenciárias irá sacrificar sobremaneira os servidores de seus respectivos familiares. Consequentemente, irá trazer impacto direto à economia de todos os municípios, diante da redução do salário dos servidores públicos. Ainda é importante pontuar que a doença da Covid-19 traz constante ameaça à saúde do servidor e de seus dependentes, motivo pelo qual o Instituto de Previdência deve ser preservado e fortalecido, assim como toda a prestação de serviços públicos indispensáveis do nosso Estado à população mineira. Portanto, diante do atual contexto da pandemia da Covid-19,
bem como pela gravidade, seriedade e impacto na remuneração dos servidores, contamos com o apoio de Vossa Excelência, como presidente desta Câmara Municipal, para que posicione formalmente contra a reforma previdenciária e reestruturação do IPSENG, que estão sendo tratados na PEC número 55 de 2020 e no projeto de lei complementar número 46 de 2020, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado. Cordialmente, Lídia Maria Geraldo de Magalhães, coordenadora do Sindiúte, subsede UBA. Mensagem número 36, de 3 de agosto de 2020. Senhor Presidente, consignando a Vossas Excelências a expressão dos meus cordiais cumprimentos, encaminho para a tramitação e votação da Câmara Municipal de Ubá, nos termos do artigo 55, inciso 7 da Lei Orgânica Ubaense, concomitante ao artigo 17, inciso 1 da Lei Federal 8666 de 93, o projeto de lei anexo que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel mediante permuta e dar outras providências. A Prefeitura Municipal de Ubá tem necessidade urgente de promover intervenção às margens do rio Ubá, na altura do bairro Jardim Inês Grupo, onde, em virtude de enchentes sucessivas, a calha do curso d'água foi desviada, causando o deslizamento de encostas e também o deslizamento de terras em áreas públicas e privadas. Ocorreu, inclusive, no local, o desabamento de um edifício de 4 pavimentos na rua João Grupo, havendo outros imóveis particulares também em risco de desabamento. Se intervenções não forem feitas para conter a instabilidade do terreno, avariado pelas inundações e desvio do rio. Para a realização das obras de contenção, será necessária a utilização de parte de um terreno particular, exatamente aquele onde outrora existiu o edifício que desabou, ponto mais crítico dos danos às margens do rio. O terreno ao lado já pertence à Prefeitura e, ao ser anexado ao novo imóvel a se adquirir, as obras de contenção serão tecnicamente mais viáveis e seguras, permitindo-se evitar uma tragédia maior no futuro, com novos desabamentos que, inclusive, podem atingir a própria via pública. Se optasse pela desapropriação, o município teria que indenizar previamente em dinheiro o atual proprietário, o que constituiria um sacrifício financeiro maior para a Prefeitura. Mormente, neste ano de grandes dificuldades para o erário, já do conhecimento dessa colenda Câmara, eis que a administração teve um aumento considerável de despesas, com 3 enchentes seguidas, e uma pandemia que já perdura 5 meses, que limitou a atividade econômica e, consequentemente, as receitas públicas. A opção que melhor se apresenta à administração municipal é a permuta desse imóvel particular, por dois lotes de terreno, da propriedade da municipalidade. Também no bairro Jardim Inês Grupo, cujos valores são praticamente equivalentes, consoante e apurou nos laudos de avaliação acostados. Após as obras de contenção da calha do rio, restará à Prefeitura o novo terreno a ser adquirido com a permuta em proporções equivalentes à que existia antes do desabamento do edifício, anexada ao lote vizinho, que já é de propriedade da Prefeitura. Ali será construída ainda este ano uma praça para o uso da comunidade do bairro, com espaço ao ser reservado para a construção de uma academia de ginástica ao ar livre, cuja implantação só poderá ser feita após a minoração dos efeitos da pandemia do coronavírus.
Tratando-se, portanto, de uma aquisição viável e necessária para a solução de um problema de urgente enfrentamento antes do próximo período de chuvas, a fim de se evitar novos danos a pessoas e bens. Oferecemos o presente projeto de lei à consideração das senhoras e senhores vereadores, invocando a tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 83 da Lei Orgânica Ubaense, confiando em sua aprovação. Atenciosamente, Edson Teixeira Filho, prefeito de Ubá. Mensagem número 35, de 20 de julho de 2020. Senhor Presidente, considerando que a Lei número 4.773, de 9 de junho de 2020, teve sua aprovação recente por esta nobre Casa Legislativa, autorizando a abertura de crédito especial no valor de R$ 998.389,14 para manutenção de atividades de controle e proteção da qualidade ambiental, com vistas à aplicação de recursos da Agência Nacional de Águas, ANA, considerando que o Código 2119, aprovado na lei mencionada para a referida ação, já havia sido utilizado pela Lei 4.758, de 24/3/2020, com a mesma nomenclatura, porém destinada à aplicação de recursos da AGEVAP. Considerando ainda que o Sistema Informatizado de Contas do Município, SICOM, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, não consegue importar dados com codificação duplicada, vimos a presença dos nobres para solicitar que seja aprovada, em regime de urgência, o projeto de lei em anexo, apenas corrigindo a sua redação por meio do Código 2.319, em vez de 2.119, mantendo a nomenclatura utilizada pela referida lei. Atenciosamente, Edson Teixeira Filho, prefeito de Ubá. É só, presidente. Encaminho o projeto de lei 065/2020 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, à Comissão de Orçamento de Finanças e Tomada de Conta e Comissão de Desenvolvimento Social. O projeto de lei 066/2020 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E o projeto de lei 067/2020 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e à Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Ordem do dia. Projeto em regime de urgência. Discussão e votação única da emenda aditiva à mensagem 025 de 1º de junho de 2020, de autoria do Executivo, que altera a emenda do artigo 1º do projeto de lei complementar número 3 de 2020. A emenda está em discussão. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Emenda aprovada por todos. Discussão e votação única da emenda de autoria da vereadora Rosângela Alfenas ao projeto de lei complementar número 03/2020, que altera a redação do artigo 2º do projeto, renumera o atual artigo 2º para o artigo 3º. A emenda está em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Joseli. Eu sou favorável, senhor presidente.
Eu confundi aqui, que é o 03. Sou favorável à emenda. Favorável? Isso. Tá ok. A emenda está em discussão. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Emenda da vereadora Rosângela, aprovada por todos. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 03/2020, que altera a redação dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar Municipal número 097, de 22 de agosto de 2007, que altera o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Ubar, Minas Gerais, e da outras providências. O projeto está em discussão. Senhor presidente, Pois em não, vista vereador. desse projeto, Vista concedida ao vereador Joseli. Ordem do dia para a próxima reunião ordinária, a se realizar no dia 10 de agosto de 2020. Discussão e votação das matérias que foram alvo de pareceres, lido bem como discussão e votação das proposições dos senhores vereadores. Convoco aos senhores e senhoras para uma sessão extraordinária, quinta-feira, às 9 horas, para votação do projeto de lei complementar 03 de 2020 e leitura de pareceres. Vejam, nós ia ter outra reunião, mas com a vista do vereador Joseli, a matéria está trancada até quinta-feira. Agradecemos a presença de todos e declaro encerrados os trabalhos desta sessão. Uma boa noite a todos.